Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou o Gesiel Júnior, falo dos estúdios da emissora da Boa Vontade na cidade de São Paulo. Comigo aqui, nesse ambiente de aprendizado com a religião divina, a irmã Shirley Braga, ministra pregadora da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Irmã Shirley, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Como é bom, não é, irmã Shirley, como aprendemos na religião do amor universal, elevarmos as nossas demandas, os nossos temas, os nossos assuntos a quem sabe mais, que é nosso Mestre e Senhor. Exatamente. Com o Evangelho de Jesus, nós aprendemos como agir melhor em nossa vida, né? Como nós devemos nos comportar e assim não infringir as leis de Deus. Porque quando nós estamos conectados, né, com o Pai Celestial, com a espiritualidade superior e agimos dentro das leis divinas, nós temos o amparo dessas leis em tudo que nós vamos realizar. A pergunta de hoje é da Karine Magalhães, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Karine, muito obrigado por sua questão mandada à religião divina. O que você coloca aqui representa a todos nós. E a Karine quer saber o seguinte, irmã Shirley: como identificar a vontade de Deus nas escolhas que preciso fazer na minha vida? E quando uma decisão envolve outras pessoas, se a vontade de Deus não for feita, eu vou responder por mim e pelos outros? Olha, essa pergunta, Karine, é extraordinária, né? Querer agir de acordo com as leis de Deus, isso é maravilhoso. Então nós vamos trazer ao seu coração a resposta no Santo Evangelho de Jesus, em primeiro lugar, entendendo essas leis de Deus, né? Então, a vontade do Pai Celestial, quando a gente quer realizar essa vontade, a gente precisa entender que ela está expressa nas leis que o Pai Celestial criou, que rege este planeta e também outros mundos. Então, uma das leis, porque são as leis de Deus, a principal dela é o amor. Mas uma das leis que nós podemos entender e que tem tudo a ver com essa questão que você colocou, Karine, porque você diz assim, né? E quando uma decisão envolve outras pessoas, né? Se a vontade de Deus não for feita, eu vou responder por mim e pelos outros? Sim, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, a primeira lei que a gente pode trazer para você se encontra tanto no Santo Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 16, versículo 27, como também no Santo Apocalipse de Jesus, no capítulo 20, no versículo 13, que é a lei de causa e efeito expresso nessas palavras. A cada um recebe de acordo com as obras de cada um. Então, Jesus volta a este planeta, conforme está no Apocalipse, também no seu Santo Evangelho, para dar a cada um de acordo com as obras de cada um. Então, isso reflete muito, Karine, a nossa responsabilidade sobre nossas escolhas, né? Então, isso é até uma coisa muito feliz. Por quê? Porque a nossa felicidade depende de nós, né? Depende da nossa integração em Deus. Uma outra passagem também que a gente quer trazer, Karine, para ajudar você nesse entendimento, está em Mateus, no capítulo 18, no versículo 6, quando ele diz assim, Divino Mestre ensinando a todos nós, ele diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao fundo do mar. Então é uma grande preocupação em que as nossas atitudes não firam outras pessoas. Isso é muito importante, porque nós vamos responder perante o Pai Celestial e perante também a nossa própria vida, pelas nossas escolhas. Por quê? Qual é a vontade do Pai Celestial? Agora vamos trazer para você mais uma passagem do Santo Evangelho de Jesus. Agora João, no capítulo 6, versículo 37 e também no versículo de 37 a 40, a gente encontra esta lição maravilhosa do Divino Mestre Jesus. Ele nos ensina: todo aquele que o Pai confia a mim e vem a mim, de modo nenhum o abandonarei. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é esta, que nenhum se perca, que todos os que o Pai me confiou
Então, de todos os que o Pai me confiou. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir ao Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então está aí expressa nessas palavras de Jesus a vontade do Pai, que ninguém se perca. Então essa pergunta sua, essa vontade sua, Karine, de pautar a sua existência na vontade do Pai Celestial, então agora recebeu essa luz. Como saber, como agir, como fazer as nossas escolhas? Se a nossa escolha for ferir alguém, então está ferindo também a vontade do Pai Celestial. Nós precisamos nos guiar pelo novo mandamento de Jesus. Por isso eu quero trazer também uma página do irmão Paiva Neto, onde ele vai falar sobre isso, porque o novo mandamento de Jesus é a lei maior. Se nós aprendemos a amar, a nos amar, como Jesus nos amou, estaremos cumprindo todas as demais leis do Pai Celestial, porque Deus é amor. Ele é amor. Então escreve o irmão Paiva que você pode acessar este artigo acessando o blog www.paivaneto.com. Então ele escreve: Novo mandamento de Jesus, chave do êxito planetário. O novo mandamento de Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. É a chave para o êxito, para o supremo êxito da sociedade planetária. Isso, porém, depende do esforço conjunto de todos seus componentes. Antes que todos, o bom pastor exemplificou-o, deixando-se até mesmo imolar na cruz por amor extremo à grande família humanidade. Ao seguir-lhe os passos, devemos constantemente rever nossas atitudes, de modo que não esqueçamos jamais que é desde pequeninas demonstrações de boa vontade que se fortalece o convívio entre pais e filhos, filhos e pais. Também entre casais, familiares, amigos, comunidades e o mundo. Então está aí essas palavras do escritor Paiva Neto, ele nos ensinando que nós devemos seguir os passos de Jesus para termos êxito planetário. Portanto, êxito também na nossa vida pessoal, íntima, familiar e social. Então nós esperamos, Karine, que essas palavras do Divino Mestre, essas palavras do escritor Paiva Neto tenham chegado ao seu coração como uma luz para que você consiga executar na Terra essa vontade maravilhosa que você expressa na sua pergunta, né? Como identificar a vontade de Deus nas escolhas que preciso fazer na minha vida. Que Jesus te abençoe e te fortaleça para que você tenha a força necessária para agir conforme Jesus nos ensinou, com o amor de Deus. Muito obrigada pela sua pergunta. Irmã Shirley, agradecemos por sua presença aqui nos nossos estúdios e pelo zelo da religião divina em responder às questões da nossa audiência. Deus está presente. Nós que agradecemos a oportunidade. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Você pode mandar sua pergunta também para receber a resposta a partir do Santo Evangelho Apocalipse de Jesus. Escreva para o nosso WhatsApp, código 11 99831 8195. Se está assistindo a nossa transmissão pelo canal Religião de Deus Vídeos no YouTube, escreva aqui no campo de comentários a sua dúvida ou mesmo a sua contribuição de tema. A religião do terceiro milênio, sempre a partir do que o Cristo de Deus tem para revelar, responde a todos nós. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.